Muito bem, chegando com mais uma reflexão neste dia abençoado feito por Deus. O tema da nossa reflexão é: não olhe para as dificuldades, olhe para a oportunidade. Isso mesmo, olhe para as oportunidades que Deus tem nos dado. Ao longo da história humana, e desde quando Deus se manifestou à humanidade, encontramos muitas pessoas que tiveram uma grande oportunidade, mas diante das oportunidades apresentadas havia grandes obstáculos. Nós encontramos no princípio da Bíblia homens como Noé, que Deus lhe deu uma grande oportunidade de salvar a sua casa, a sua família. Mas havia um grande obstáculo: construir uma arca, algo que ele nunca havia feito. Mas com as instruções e o projeto em suas mãos, projeto esse estabelecido por Deus, Noé, com a sua família, começou a construção daquela arca, acreditando no sucesso que seria. E a Bíblia é bem clara ao dizer que Noé aprontou aquela arca, colocou os animais, um casal de cada espécie e a sua família. E assim Noé conseguiu salvar não somente a sua família, mas Noé conseguiu, com o grande apoio de Deus, salvar toda a humanidade da extinção. As oportunidades sempre aparecem, mas muitas das vezes nos prendemos às dificuldades, aos obstáculos. Quando você vê que os medianitas, eles roubavam a plantação dos israelitas, e todos cansados de plantar e não poder desfrutar daquilo que estava plantando, surgiu um jovem que decidiu fazer diferente. Ele conseguiu malhar o trigo em um local que ninguém estava fazendo. Ele leva o seu trigo aonde ele esmagava as uvas, e ele começou a malhar o trigo no lagar. E assim conseguiu salvar a produção, a plantação da sua família. Posteriormente, Deus o chamou e disse: Gideão, varão valoroso, vai nessa tua força. E Deus lhe apresentava uma grande oportunidade de ser líder do seu povo, para a libertação do seu povo. Diante dessa oportunidade, ele colocou primeiramente alguns obstáculos, dizendo que a sua tribo era menor, que ele era o menor dentro da sua tribo. Mas Deus continuou insistindo com ele, continuou o fortalecendo, até que Gideão parou de olhar para os obstáculos e olhou para a grande oportunidade que Deus estava lhe apresentando. Anteriormente, nós encontramos Moisés recebendo uma grande oportunidade de libertar o seu povo da escravidão egípcia. A princípio, ele colocou alguns obstáculos, dizendo que era gago, não sabia se comunicar direito. E pela insistência do Senhor, ele parou de olhar para os obstáculos e olhou para a oportunidade. Mas tem muitas pessoas na Bíblia que não olharam para os obstáculos, e Deus não precisou insistir muito, porque eles queriam aquela oportunidade. A mulher do fluxo de sangue,
que saiu da sua casa desesperada, porque a última voz que havia falado com ela tinha dito que não adiantaria mais. Ela tinha que ir para casa esperar a morte. Mas ela não se conformou com esse resultado e foi atrás de uma oportunidade. Foi atrás daquele que podia lhe dar. Foi atrás de Jesus. Chegando lá, ela viu uma multidão, mas ela não encarou aquela multidão como um obstáculo. Encarou aquela multidão como um desafio. E ela foi rompendo um por um, até chegar próximo de Jesus a ponto de tocar na orla das suas vestes e receber o grande milagre do Senhor. Então, quando o homem para de olhar para as dificuldades, para os obstáculos, e olha para a oportunidade oferecida por Deus, ele vence. Muitos outros homens não olharam para os obstáculos, mas olharam para a oportunidade que Deus estava lhe dando, que estava se apresentando a eles. O caso de Bartimeu, que quando ouviu aquela multidão vindo e soube-se que era Jesus que ia passar diante dele, ele não pensou duas vezes. Ele começou a gritar, pedir por socorro. E quanto mais gritava, mais a multidão se aglomerava e alguns o criticavam, mas ele continuou clamando, ao ponto de conseguir parar Jesus. Jesus o chama e pergunta o que é que ele quer. E ele expressa para Jesus o seu desejo. E o milagre acontece. Bartimeu não olhou para os obstáculos. Bartimeu olhou para a oportunidade. Perceba que o cego grita e alcança misericórdia. Perceba que Bartimeu, ele pede socorro e é atendido quanto aquilo que estava pedindo. Zaqueu, da mesma forma, sobe numa árvore infrutífera, pedindo a Jesus uma oportunidade de transformação, e Jesus lhe deu. Então, faça como fez Noé, faça como fez Moisés, faça como fez Zaqueu, Bartimeu, como tantos outros homens que foram em busca de socorro e encontraram. Faça como fez a mulher do fluxo de sangue. Não olhe para os obstáculos, olhe para a oportunidade que Deus está lhe dando. E hoje é um grande dia para a sua vida. É o dia que Deus vai dar uma oportunidade a você manifestar a glória de Deus na sua vida. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.